contato foi quando eu tinha 5 anos, e meu pai levou um DVD, comprou o DVD, que naquela época estava ainda saindo, que era coisa de rico. E era um DVD que tinha dois disquezinhos, e um era de jogo e um era do filme. Mas eu obrigo minha irmã pequena a assistir os filmes, então... desde muito pequena que eu acompanho a saga e tudo mais. Minha mãe também acompanha, todos os meus familiares, então foi um momento que me marcou desde sempre, sabe? Porque foi algo que meu pai trouxe para mim devido ao falecimento dele. Eu acho que isso ficou marcado. E eu não quero abrir, e eu nunca abri mão disso, sabe? Todos os filmes, tirando o primeiro, todos os filmes eu fui assistir no cinema, e agora com Animais Fantásticos também está sendo a mesma coisa, apesar de, infelizmente, não ser a mesma história. Eu entendo que não é a mesma história, mas é o mesmo amor, o mesmíssimo. Eu quero levar isso pro resto da minha vida, sabe? Tanto que eu já tive alguém que não está mais aqui, também além do meu pai, e a gente tinha o nosso casamento planejado com o tema Harry Potter. Então, tudo que a gente desejava, porque ele também era muito fã, era nesse tema aí. Então, eu acho que quando eu tiver filhos, quando eu tiver netos, eu vou apresentar a saga. Não tem pra onde correr, porque é a que eu mais gosto até agora. Eu conheci a saga ainda bem novinha mesmo, com contato com os livros. O primeiro livro lançou no ano que eu nasci, então obviamente eu não li os livros primeiro, foi em 97. Eu realmente comecei, como a maioria dos fãs, comecei pelos filmes. Aí quando realmente tive maturidade para ganhar os livros, para poder ler os livros, quando minha madrinha me deu, que ela me deu os primeiros livros, e aí eu consegui acompanhar. Tanto que um dos livros ali, ele é do ano de lançamento no Brasil. Foi de 2007, 2008, que é o último livro, que foi quando eles lançaram, que foi quando eu comecei a ler de fato, foi quando eu peguei emprestado em biblioteca, que foi quando eu fui e li, ganhei alguns que não dava para comprar todos. Então, alguns livros eu peguei na biblioteca de colégio, peguei emprestado com colega, eu fui vendo esse tipo de conteúdo e eu era bem novinha, acho que como eu li mesmo eu tinha uns 9 anos, por aí, 8 anos, não, tinha uns 9, 10, 11 anos, foi quando eu li pela primeira vez a saga de fato. Mas os filmes foi bem guria, de ir pro cinema e tudo mais. Eu acredito que Harry Potter funcione como aquelas questões dos mitos infantis, dos mitos gregos também, das fábulas e dos mitos gregos. Que eles sempre tinham a intenção de passar uma mensagem, alguma coisa para ensinar, alguma coisa para puxar aquilo ali para alguém. Ele não tá virando pra sua cara e falar, olha, você tem que respeitar a coleguinha. Ele tá falando assim, é ruim, porque isso aqui fez mal pra pessoa. Ele mostra que aquela situação ali é ruim. É legal também como os próprios livros amadurecem conforme a gente vai lendo. É muito diferente a leitura do primeiro livro para a leitura do último livro. Eu sou da Corvinal, da Ravenclaw, então isso é uma pergunta muito relevante quando você é Potterhead. Inclusive, se meu namorado não for fã, a gente faz o teste, inventa e descobre qual é a casa dele. Porque Sonserina não, mas tudo bem. Draco Malfoy. Sonserina! Eu amo Harry Potter. A primeira vez que eu assisti foi em videocassete ainda. Foi um pouco depois, né? Porque quando lançou o primeiro filme eu era bem pequena. Eu ainda era pequena quando assisti a primeira vez. Acho que eu tinha uns 5, 6 anos. E eu assisti em videocassete A Pedra Filosofal. E eu me apaixonei pela história, fiquei fascinada. E aí eu passei a acompanhar todos que iam lançando. Eu sempre pedia pra minha mãe me levar no cinema e ela sempre ia comigo. O interessante de Harry Potter é que toda vez que eu assistia, assim, cada fase da minha vida, porque eu sempre fiquei assistindo e assistindo, ela começava a ter um significado diferente e eu começava a enxergar uma outra coisa de Harry Potter. Porque o povo acha que é sobre magia, tipo, é sobre feitiços e magia. Mas Harry Potter é sobre amor. Ela fala sobre amor e principalmente sobre amizade. E aí não tem como a gente não gostar, né? Harry Potter, ele tá sempre trazendo esses valores pra gente. Eu lembrei de uma história que um amigo meu, ele tem depressão. E aí teve um dia que ele tava muito, muito triste. Ele gosta de Harry Potter também. Ele tava muito triste, eu tava longe dele. Não tinha como eu ir até onde ele estava na hora. E aí eu peguei e falei assim, vamos fazer assim, ó, faz de conta que você precisa lançar o feitiço do patrono, que é um feitiço pra espantar um dementador. E pra você conjurar esse feitiço, você tem que pensar na sua memória mais feliz. Aí eu pedi pra ele me contando as memórias felizes. Aí ele lembrava de uma coisa, não é forte o suficiente. Porque Harry, ele tentava fazer esse feitiço, e aí a pessoa falava assim, não,
não é forte o suficiente, por isso que você não conseguiu. Então pense em uma outra memória feliz. E aí Harry ia pensando. Então nessa que ele foi me contando as memórias felizes dele, ele não ficou mais pensando. Era tanta coisa boa que ele se preencheu naquele momento, que naquele momento foi a salvação. Então eu comecei a ver esses valores de Harry Potter e aplicando ele na minha vida. Porque antes realmente o que fez eu ficar deslumbrada foi um mundo fantástico, mas na verdade o que ele trata são temas bem reais e temas que são constantes. Eu fui pra Londres, né? Tipo assim, todo mundo fala, ai, você foi pra Europa e não foi pra Paris. Querida, eu não queria ver Paris, eu queria ver Londres, a terra do Harry Potter, hello. Aí eu cheguei lá, né, toda feliz, ai, eu vou conhecer. E aí quando eu chego lá, era Natal, tava tudo fechado. Aí beleza, tudo fechado, não vai dar pra ver os passeios, só pela rua mesmo você vai lembrando, né? Querendo ou não, você vai lembrando, beleza. Aí eu perdi o voo, aí eu falei, é o meu momento, agora eu vou conhecer a plataforma 9¾ Aí eu fui, eu tava no aeroporto, que é o mais longe que tem. Aí, tipo assim, ele era em uma ponta e a plataforma era na outra ponta. Aí eu levei no metrô, dentro do metrô, umas 2h30 pra chegar. Aí beleza, aí quando eu chego lá, toda animada, fui falar com o guarda. E aí eu falei assim, aqui que é a plataforma 9¾ Ele é sim. Eu falei, onde é que fica? Ele, tá fechada hoje, só amanhã. E aí no outro dia eu tinha que viajar, então não dava pra eu ir. Plataforma 9¾ Expresso de Hogwarts. Bem, Harry Potter eu conheci entre 99 e 2000. O primeiro livro foi lançado em 97. E aí, em 99, eu tive acesso ao livro em inglês ainda. Aí eu li o livro inteiro, gostei bastante. Algumas coisas eu não entendi na época, eu era muito jovem também, tudo bem. Aí depois, eu tinha visto uma matéria na revista com um trio já formado assim do filme, o Harry, Ron e Hermione. Eu falei, conheço esses caras de algum lugar e só vi a imagem assim, né? Aí de repente fiquei sabendo que teria o filme em 2001. Aí eu corri para comprar os livros em português, eu tinha lançado mais 3 livros. Aí eu comprei 1, 2, 3 e 4 em português, li e fiquei apaixonado. Curiosamente, na época eu estava quase entrando na faculdade, assim. Eu sempre fui aquele aluno na escola que gostava de ficar desenhando, de ficar criando histórias no fundo da sala, sempre prestar atenção na aula e tudo mais. E Harry Potter, ele me trouxe muito para a coisa da leitura, assim. Eu já gostava de ler antes, mas eu nunca tinha lido algo de ficção que me trouxesse tanto apreço, assim. Então, eu acho que quando eu comecei a faculdade de cinema, né, eu sou formado em cinema, quando eu comecei a faculdade de cinema, eu senti que eu fiquei muito mais criativo. Eu passei a gostar muito das matérias de roteiro, de direção de arte, figurino, porque tinha esse mundo fantasioso, imaginário, sabe, colorido, assim. Então, acho que, em paralelo à faculdade, fui eu o tempo inteiro lendo Harry Potter. Para mim foi fantástico. Eu fui em todas as pré-estreias e estreias de Harry Potter aqui em Salvador. E é engraçado que no início eu via aquela galera fantasiada, eu olhava assim e falava, gente, que é isso? Por que essa galera tá fantasiada assim, coisa de criança e etc. Mal sabia eu que 2 anos depois estava fazendo a mesma coisa que eles, correndo atrás de tecido na Avenida 7 aqui em Salvador, procurando costureira para fazer roupas iguais e fiéis e tudo mais. E cosplay é uma coisa interessante, porque cosplay é diferente de fantasia. Tem gente que confunde isso. Cosplay é quando a gente pega uma réplica fiel daquele personagem ali e tenta reproduzir. Né? Fantasia é algo que a gente usa mais descartável no carnaval, para uma festinha que pode suar, pode melar e tudo mais. Cosplay não, a galera tem aquele apreço, aquele cuidado especial, assim, sabe? Não pode tocar, não pode machucar, não pode sujar, então... E é muito mais caro também, né? Eu comecei fazendo o Kingsley Shacklebolt, que é um Auror, né? Eu fiz do Liberius Borage, que é um bruxo que está apenas mencionado num trechinho que a autora J.K. Rowling falou numa história dela. Eu fiz do Yusuf Kama, que na verdade é da saga Animais Fantásticos e Onde Habitam. E fiz o Lord Voldemort também. Eu lembro que quando foi estrear o último filme de Harry Potter, em 2011, se não me engano, Relíquias da Morte, parte 2, eu tinha umas loucuras assim na cabeça, né? Tipo, eu fazia cosplay já. E eu falei, cara, quando chegar esse último filme, eu acho que eu vou pegar o ônibus usando o cosplay. Vou sair de casa, de ônibus até o shopping Guatemi na época, e vou de cosplay assim. Minha cosplay era uma coisa roxa, uma capa gigante assim, um chapéu na cabeça. Aí entrei no ônibus, o motorista me olhou assim. E cara, eu sentei e foi tranquilo. Assim, a galera olha uma vez, depois não olha mais, assim. Então não teve tanto impacto assim quanto eu achei que teria, né? Mas a capa arrastando no chão, assim, no asfalto, sujando tudo. E eu nem ligando, eu queria ver o filme mesmo tranquilamente. Então, sem problema. Harry Potter. O menino que sobreviveu. Venha para a morte.